Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e em conjunto com os meus colegas André Antunes, Paulo Oliveira e Carlos Costa, vamos apresentar as principais novidades da versão 2025C que acabamos de publicar. Recordo que podem consultar todas estas novidades da versão e de uma forma detalhada na nossa página web em www.sip.pt. Vou começar então por apresentar algumas novidades comuns a vários programas. Com a versão 2025, passamos a ter um SIP menu renovado e agora, com esta versão 2025C, voltamos a ter novidades que resultam da reorganização das aplicações. Assim, nesta versão, deixa de estar disponível a aplicação SIPA Plumbing Solar Systems, de forma isolada, diretamente aqui no menu, e passa a ficar integrada na aplicação SIPA Plumbing, que passa agora assim a reunir as instalações de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais e a instalação solar térmica. Também a aplicação SIPETEL Schematics deixa de estar disponível no SIP menu e foi substituída agora pelo novo SIPETEL. O SIP-ELEC Grounding IEC e o SIP-ELEC Grounding IEEE foram também integradas no SIP-ELEC Distribution. O meu colega Carlos Costa depois detalhará melhor estas alterações. Com esta nova versão, passa agora a ser possível nas várias aplicações SIP importar ficheiros DWG na versão 2018, ou seja, ficheiros guardados com as últimas versões do AutoCAD. A apresentação dos ficheiros nas janelas de gestão de máscaras foi também otimizada, o que torna a utilização destes comandos mais rápido, especialmente em ficheiros mais pesados. No mesmo sentido, no painel de composição de desenhos, que está presente em várias aplicações, como por exemplo aqui no SIPECAD, foi implementada a aceleração por hardware, o que permite agora uma representação do desenho com uma maior fluidez, algo que se nota especialmente em desenhos com vários elementos, em desenhos mais pesados. Com o lançamento da versão 2025, o plugin OpenBeam Revit foi atualizado, passando a possuir um novo módulo que permite a conversão de modelos estruturais em modelos nativos. Desta forma, facilita-se depois a documentação destes modelos diretamente dentro do Revit. Agora, com a versão 2025C, esse módulo passa a permitir a conversão de armaduras para elementos nativos. Para apresentar esta nova funcionalidade, vou utilizar um modelo da estrutura criado aqui com o SIPECAD. Se acedermos ao separador Resultados, podemos consultar o 3D da armadura. Após partilhar o modelo da estrutura, incluindo as armaduras na plataforma BIM Server Center, podemos depois utilizar o plugin OpenBeam Revit para converter em elementos nativos a armadura. Neste exemplo, já foram convertidos em elementos nativos os elementos estruturais, como as vigas, pilares, lajes, entre outros. Para converter a armadura, basta ativar a opção para conversão dentro da janela do plugin. O programa reconhece as várias categorias presentes, neste caso apenas apresenta a armadura. Do lado direito podemos consultar várias informações sobre as armaduras presentes no modelo e em baixo surgem ainda mais dados relativos às armaduras. No entanto, normalmente não é preciso alterar nada. Basta imprimir em Gerar para o plugin gerar automaticamente os elementos nativos. Depois, podemos desativar os modelos do BIM Server vinculados e confirmar que os elementos presentes são elementos nativos do Revit. Saltando agora para o SIP Architecture, a partir desta versão ele passa a permitir a modulação de novos elementos. Nomeadamente, passa a ser possível a modulação de lugares de estacionamento. Através da opção correspondente da barra de ferramentas, é possível introduzir os lugares de estacionamento. A partir do separador mobiliário, agora é também possível a modulação de sinalética dentro do SIP Architecture. Estão disponíveis, a partir da OpenBeam Database, catálogos de vários fabricantes. Basta selecioná-los e depois modular o sinal onde se pretende. E com este programa termino a minha apresentação das novidades. Vou agora passar a palavra ao meu colega André Antunes para apresentar as principais novidades da área de estruturas.
Boa tarde a todos. Venho apresentar as novidades de PATS-C relativas à área de estruturas. Na versão 2025.c para o CIP-CAD e CIP3D foi implementado novo modo de cálculo de capacidade resistente do terreno em fundações profundas mediante estacas de betão armado. Este módulo permite a verificação da capacidade de suporte das estacas em diferentes condições de carga, tendo em conta as características do solo e da própria estaca, editando um maciço de estaca. Acedendo às opções de estacas, podemos definir a sua secção, diâmetro, neste caso de ser secção circular, o comprimento LT e a penetração LP, o esquema pode ser consultado neste comando, o tipo de estaca e a definição do terreno. O programa permite a definição de vários tipos de terreno, incluindo solos coerentes, solos granulares e rocha. Neste exemplo foram definidos dois tipos de solo, editando o solo tipo 1. Podemos ver que se trata de um solo coerente, porém essas opções podem ser modificadas. É possível também importar-se dados predefinidos existentes no programa. Permite na opção Verificação, podemos então consultar os cálculos efetuados para a verificação da segurança das estacas. Primeiro separador temos então verificação dos maciços e o segundo separador então a verificação das estacas. A partir da versão 2025C, é também possível selecionar um idioma diferente do idioma do programa para obter listagens e desenhos. Assim, não será necessário instalar o programa em distintos idiomas para podermos gerar listagens num idioma diferente do idioma instalado. Em listagens, poderemos então aceder à opção de idioma para obter listagens e desenhos. O mesmo acontece em desenhos. Note-se que as referências de certos elementos da obra, como os nomes dos grupos e das plantas, serão feitas no idioma em que foram introduzidos. No menu Exportar, foi acrescentada a opção Exportar em formato CSV. De momento, foi implementada a possibilidade de exportar os esforços de pilares, paredes e muros em diferentes configurações. Foi implementada uma nova interface de introdução de muros, muito semelhante à introdução de vigas. Assim, ao aceder ao comando Introduzir muro, seleção do muro atual, todas as opções dos muros encontram-se agora numa única janela. Ao inserir um muro, podemos agora escolher três opções: modo simples, contínua ou captura. Módulo simples será o modo que existia até ao momento. Contínua, poderemos colocar o muro de forma contínua. E por fim, com captura, podemos inserir o muro capturando uma linha da arquitetura. Relativamente ao cálculo, foram incluídas três novas opções para o dimensionamento. Primeira opção, modelo de cálculo de lajes maciças e lajes fungiformes aligeradas com elementos de grelha de dimensão variável. Neste caso, o número de elementos de grelha no modelo de cálculo gerado para as lajes maciças e lajes fungiformes aligeradas será reduzido. A opção Geração simples de nós intermédios de muros em contacto com lajes maciças e lajes fungiformes aligeradas. Nesta opção, o modelo de cálculo será simplificado nas zonas de contacto entre muros e lajes. E, por fim, triangularização simples de muros de betão. Neste caso,
iria-se reduzir o número de elementos finitos gerados no modelo de cálculo para os muros de betão. Recomenda-se a utilização destas opções em fases iniciais de cálculo, em projetos que demorem muito tempo no dimensionamento devido à volumetria dos mesmos. Foi adicionada a possibilidade de consultar os esforços integrados na secção de paredes e muros. Para o efeito, reestruturaram-se as opções de consulta de esforços de pilares, paredes e muros existentes nas versões anteriores do programa. Em envolventes esforços de pilares, paredes e muros, os esforços em paredes e muros são consultados de forma integrada. Na opção Distribuição de esforços em paredes e muros, são consultadas as tensões, deslocamentos e esforços de elementos finitos em que estes elementos foram discretizados para o cálculo. No editor de vigas, foi adicionada a opção Editar secção, o que permite modificar as dimensões da viga sem ter que sair do painel de edição. Foi também implementada a opção Copiar a armadura de outro muro para copiar a armadura de um muro para o outro. Para poder copiar a armadura, os muros devem ter o mesmo número de pisos. Foi adicionada a opção Captura ao comando Modificar ângulo. Ao usar esta opção, é possível selecionar um segmento de um modelo DXF-DWG para copiar o seu ângulo. Posteriormente, podemos atribuir este ângulo ao pilar. Na nova versão 2025.c do CIP 3D, foi implementada uma nova ferramenta para a seleção automática de elementos através de filtros. Ao utilizar qualquer ferramenta do programa que exija a seleção de elementos, é agora possível fazê-lo automaticamente através de filtros. Por exemplo, para a opção Descrever, temos perfis aqui com um comprimento de 6 metros. Premindo sobre a opção Seleção por filtro ou então premindo sobre Ctrl S, podemos agora definir os filtros que pretendemos utilizar. Por exemplo, para comprimento de barra de valor igual a 6 metros, aplicando o filtro, selecionar será a ação. Ao premir aceitar, o programa irá selecionar todos os perfis que têm 6 metros de comprimento. Algumas das ações que podem ser realizadas com esta função são, por exemplo, selecionar todas as barras de uma secção específica, para podermos modificar essa secção, selecionar todas as barras verticais para se ajustar os seus coeficientes de encurvadura, ou selecionar todos os nós que não estão ligados a nenhuma barra para os eliminar, entre outras possibilidades. Relativamente às cargas, em hipótese vista, podemos visualizar agora as cargas com preenchimento. Até ao momento, as cargas eram sempre representadas com o tamanho proporcional ao valor da carga, mas a partir desta versão de 2025.c, implementa-se outra opção para se poder representar as cargas com tamanho proporcional a um valor fixo. Esta opção pode ser útil quando temos valores muito distintos entre cargas, em que a representação de dimensão de alguma das cargas poderá ser muito reduzida relativamente às outras cargas com valor maior.
foram implementadas ferramentas que permitem editar, dimensionar e verificar as espessuras do revestimento ignífugo. No menu barra, na secção resistência ao fogo, podemos aceder às seguintes opções. Resistência ao fogo. Esta opção permite definir uma configuração específica para a verificação da resistência ao fogo numa determinada barra ou numa determinada seleção de barras. Existe a hipótese também a opção faces expostas. Neste caso, definimos as faces das barras expostas ao fogo. Existe também a opção espessura do revestimento. Esta opção, então, permite definir a espessura do revestimento ignífugo a uma seleção de barras, ou a barra que pretendermos selecionar. E, por fim, grupos. Neste caso, poderemos criar um grupo onde podemos igualar a espessura do elemento de proteção ao fogo a todas as barras pertencentes ao mesmo grupo. No menu Cálculo, foi acrescentada a ferramenta Dimensionamento da espessura do revestimento ignífugo, que inclui as seguintes opções. Temperatura crítica mínima, neste caso, permite a definição de uma temperatura crítica mínima para o dimensionamento da espessura do revestimento, espessura mínima do revestimento, espessura máxima do revestimento, incremento de espessura ao dimensionar e mais as opções de seleção. Calcular a espessura necessária em cada barra, igualar a espessura de todas as barras, igualar a espessura das barras com a mesma secção e igualar a espessura das barras pertencentes ao mesmo grupo. Também se inclui a verificação da espessura do revestimento na verificação da barra. Em desenhos, também estão incluídas as opções para identificar a resistência ao fogo requerida, o revestimento de proteção, a espessura do revestimento e a temperatura crítica das barras. A ferramenta Articular Extremos também sofreu melhorias. Até ao momento, nós só poderíamos articular um ou ambos os extremos de cada barra individualmente. A partir desta versão, podemos fazer uma seleção de múltiplas barras. Podemos fazer seleção em janela ou selecionar individualmente cada uma das barras que pretendemos articular o extremo. Foi implementada uma nova ferramenta que permite ao utilizador definir pares de contraventamentos para análise de encurvadura. Com esta nova ferramenta será possível então definir pares de contraventamentos e, no caso de ambos os tirantes de um par de contraventamentos forem comprimidos num caso de carga, serão mantidos na análise de encurvadura, reduzindo-se a sua rigidez axial para metade, de forma semelhante ao que o programa faz automaticamente para os tirantes que formam uma caixa contraventada. Para podermos então utilizar esta nova ferramenta, iríamos então à barra, diagonais de travamento e criar diagonais. Relativamente ao programa Strubim Steel, na versão 2025C foi implementada uma ferramenta que permitirá aos utilizadores procurar ligações. O comando procurar ligações, podemos procurar somente palavra completa ou não, e a partir do momento em que então que escrevemos aqui o texto que descreve a ligação, a mesma será assinalada. Relativamente ao SIP Connect, bem como também para o Strubim Steel, foram implementadas as ferramentas necessárias para se realizar a análise de ligações com elementos dissipativos. Editando esta ligação, no comando de cálculo, podemos então indicar ao programa quais os elementos dissipativos desta ligação.
Para este exemplo, será então o perfil B1 e o perfil B2. Relativamente à definição das cargas, podemos ver agora a representação das cargas numa vista 3D. É possível agora também importar-se estruturas do SAP 3D para o SIP Connect e Strubeam Steel. A partir do SAP 2000 vai ser necessário exportar um ficheiro XML que contenha todas as tabelas de definição do modelo e tabelas de esforços das barras. Para a importação, vamos então ao Strubeam Uploader. Neste caso seria necessário criar uma obra nova e a partir daqui usaríamos a opção Ficheiro XML produzido pelo SAP 2000. Dou assim por terminada a apresentação das novidades sobre a área de estruturas. Muito bem, André. Vamos agora passar à apresentação das principais novidades na área de térmica e climatização, apresentadas pelo meu colega Paulo Oliveira. Muito boa tarde a todos. Venho apresentar as novidades do PATS-C relativas à área da térmica e climatização. No que diz respeito ao SIP-Term SEAB Model, Programa de Avaliação de Desempenho Energético para Edifícios de Habitação, implementou-se nesta versão o comando Edição Múltipla de Compartimentos, que permite uma forma rápida a atribuição de compartimentos a zonas por parte do utilizador. Outra novidade diz respeito à alteração do procedimento de exportação das medidas de melhoria a partir do programa SIP-Term Improvements. Assim passa a ser realizada utilizando o fluxo de trabalho OpenBIM, utilizando o comando partilhar presente no grupo BIM Server Center. Na janela desse comando ativa a opção exportar as medidas de melhoria, selecionando posteriormente as medidas de melhoria a exportar. Posteriormente, no programa SIP-Term SEAB Model, o utilizador deverá premir em atualizar do grupo BIM Server Center, selecionando a contribuição recentemente exportada do programa SIP-Term Improvement. Por fim, nas listagens, no comando Medidas de Melhoria, existirá o ícone Importar medidas de melhoria que permitirá a importação das mesmas. No que diz respeito à área da climatização e especificamente no programa SIP-HVAC, nos equipamentos de aerotermia incorporou-se o sistema hidráulico B-Block. Este sistema é composto por uma unidade exterior compacta e uma unidade interior que contém os componentes hidráulicos da instalação, ligados por tubagens de água. Estes equipamentos podem ser encontrados nos catálogos de sistemas de aerotermia da Bosch, Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sony Duval e Vaillant, disponíveis no botão Gestão de Catálogos do programa. A disposição do sistema de aerotermia B-Block hidráulico funciona de forma semelhante à do sistema de aerotermia B-Block. A seleção do conjunto, ou seja, unidade exterior e unidade interior, é feita no painel da unidade interior, a partir do qual se inicia a instalação de climatização por água no interior do edifício. Além disso, pode-se realizar o circuito primário, colocando a unidade exterior na área de trabalho e ligando-a à unidade interior por meio de tubagens de água. Neste caso, devem ser verificados os limites de comprimento de tubagem, diferença de cotas e diâmetro de tubagem estabelecidos pelo fabricante para o circuito primário. Também nesta versão do SIP-HVAC foram adicionados coletores para a distribuição de sistemas VRF. Desta forma é possível projetar derivações com mais de 2 saídas. Além disso, é possível introduzir manualmente as juntas de derivação, ligando as suas extremidades, embora o programa continue a colocá-las de forma automática e em modo representativo
no caso de não estarem disponíveis e serem necessárias. Outra novidade desta versão foi a inclusão da possibilidade de introduzir plenos nas instalações de condutas. Isto a partir do botão Gestão de Catálogos podem ser descarregados catálogos de diferentes fabricantes de plenos. Estes novos catálogos incorporados nesta versão contêm o 3D com a geometria do pleno, bem como as ligações do pleno e os seus dados de cálculo. O utilizador pode utilizar estes elementos na instalação a partir do botão pleno na secção Equipamentos. Foi incluído também no CIPAG-AVAC a possibilidade de introduzir plenons para bocas nas instalações de condutas. Na versão anterior, as bocas foram adicionadas ao programa. Agora, com esta nova versão, também é possível inserir estas bocas nos plenos para bocas. O utilizador pode utilizar estes elementos na instalação a partir do botão Pleno para boca, na secção Terminais de ar. Outra novidade do CIPAG-AVAC diz respeito à possibilidade de forçar as dimensões das condutas de ar e os caudais dos elementos terminais. Além disso, foi modificado o algoritmo de dimensionamento dos elementos terminais, de modo a manter a seleção feita pelo utilizador se todas as verificações realizadas no equipamento se cumprirem. Dou assim por terminada a apresentação das novidades sobre as áreas da térmica e climatização. Muito bem, vamos então por fim para as principais novidades da área de instalações apresentadas pelo Carlos Costa. Olá a todos! Começando pela área de telecomunicações, referir que surge nesta versão o novo programa CIPETEL para o cálculo e dimensionamento dos esquemas dos sistemas de telecomunicações. O CIPETEL substitui o CIPETEL Schematics e apresenta várias melhorias. Entre elas, destacam-se o novo assistente para a geração de redes, a inclusão de novas normas, assim como a ampliação da gama de produtos, das opções de cálculo e de verificações. Continua de igual forma a ser possível configurar o esquema da infraestrutura, da rede de cabos coaxiais, de pares de cobre e de fibra óptica. O CIPETEL tem fabricantes com os seus catálogos. Acedendo ao ícone do OpenBIM Database, é possível descarregar os mesmos. O CIPETEL tem incorporadas também as verificações para as seguintes normas. Relativamente a Portugal, o manual ITED da 4ª edição e o manual ITUR 3ª edição. Além disso, é possível configurar e definir verificações para normas não contempladas, ou seja, valores genéricos definidos pelo utilizador. De igual forma, continua a ser possível consultar os resultados em ecrã e premindo sobre cada um dos elementos os resultados e verificações de cálculo. O CIPETEL Systems, programa para a modelação das infraestruturas de telecomunicações, passou também a ter a possibilidade de descarregar catálogos de fabricantes. Da mesma forma, acedemos ao ícone do OpenBIM Database e selecionamos os catálogos que queremos descarregar. As instalações de telecomunicações podem assim ser desenvolvidas utilizando produtos disponíveis nestes catálogos dos fabricantes ou através de elementos genéricos já existentes das versões anteriores. Passando para a área de eletricidade, dizer que o CIPELEC Distribution passou a ter a possibilidade de representar os sistemas de ligação à terra
no modelo geométrico do edifício. Para tal, habilitou-se um novo bloco de ferramentas chamado Ligação à Terra, que possibilita então a introdução geométrica dos elétrodos de ligação à Terra. Também foi criado um ícone denominado Sistemas de Terra, no qual são definidos os sistemas de terra e os respectivos parâmetros, como por exemplo o tipo de terreno, as camadas, entre outras, que complementam então a definição completa do sistema escolhido. A informação dos diferentes sistemas de ligação à Terra pode ser exportada para o projeto BIM e utilizada posteriormente em programas como o CIPELEC. Na área de redes prediais, nomeadamente o CIPE Plumbing, passou a incluir o CIPE Plumbing Solar Systems, num ambiente tridimensional, através de um separador, juntando-se aos já existentes Water Systems, Sanitary Systems e Layout. Antes, a transmissão de dados entre as obras realizadas no separador Water Systems do CIPE Plumbing e o programa CIPE Plumbing Solar Systems realizava-se através da exportação da informação para o BIM Server.Center. Com a inclusão no CIPE Plumbing, esta transferência de informação é mais rápida e direta, o que permite aumentar as prestações e as ligações entre as instalações. No separador Solar Systems, é também agora possível fazer a elaboração de esquemas e assim complementar a informação do projeto. Houve também melhorias na gestão de ligações das tubagens verticais no separador Sanitary Systems, através da criação das seguintes opções: criar interseção entre uma tubagem vertical e uma tubagem horizontal e criar interseções entre tubagens verticais e todas as tubagens em contacto com elas. Ainda no Sanitary Systems, esta versão passou a permitir alterar o alinhamento das tubagens horizontais para o centro ou para a parte superior da secção da tubagem. Nas versões anteriores, as tubagens horizontais estavam alinhadas pela parte inferior da sua secção e o programa não permitia alterar este alinhamento. É a opção que se mantém por defeito na versão 2025C. A introdução de tubagens verticais também foi melhorada. Antes, só era pedido o ponto final dessa tubagem. Nesta versão, é pedido o ponto inicial e final, o que facilita a introdução, já que a mesma é possível independentemente do piso onde se esteja situado. Esta melhoria acontece tanto no Sanitary Systems como no Water Systems. Na área de incêndios, mais precisamente no programa CIPEFire, a introdução da sinalização ficou facilitada devido à descarga de catálogos de fabricantes a partir do OpenBIM Database. Assim, depois do catálogo descarregado, é possível selecionar o mesmo a quando da introdução de dados. O CIPEFire Hydraulic Systems passou a ter a possibilidade de editar cada um dos acessórios e, consoante a sua tipologia, modificar a perda de carga em função da saída. Os acessórios cuja perda de carga tenha sido modificada terão uma tonalidade mais azul para que possam ser rapidamente identificados na instalação. No CIPEFire Pressure Systems atualizou-se a norma para a EN 12101, parte 13. Este novo regulamento simplificou o número de casos, passando das antigas classes A, B, C, D, E e F para apenas 2 casos disponíveis, a classe 1 e a classe 2.
E da minha parte, são estas as principais novidades na área de instalações. Muito bem, e com estas últimas novidades, terminamos assim a apresentação das principais novidades da versão 2025C. Esperamos que tenham gostado. Despedimo-nos agradecendo a todos a vossa presença. Uma boa tarde a todos.